Essas palavras, sabe, elas já chegam pesadas, carregadas de dor e jogam a gente direto no coração de um dos poemas mais emblemáticos que existem. Aqui, o luto não é só um sentimento, é uma ausência que se torna uma presença quase que insuportável. Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo na obra-prima de Edgar Allan Poe, O Corvo. O nosso objetivo aqui é entender como ele pega essa experiência tão universal, que é o luto, e transforma numa jornada aterrorizante pela mente humana. Vamos explorar a sombra que a perda pode lançar sobre a nossa razão. Bom, para decifrar esse poema, a gente primeiro precisa sentir a dor do narrador. Tudo, absolutamente tudo, começa com a perda. É uma ferida aberta que define não só o cenário sombrio, mas o próprio estado mental do nosso protagonista. Logo no começo, a gente encontra um homem que está sendo consumido pela tristeza, pela morte da sua amada, Lenora. E a morte aqui não é uma memória que ficou para trás, não. É um tormento constante, presente. É uma força que corrói não só a vida, mas a sanidade e qualquer pingo de esperança de quem fica. Esse é o gatilho emocional para tudo o que vai acontecer. E é justamente nesse cenário de pura desolação que o silêncio é quebrado. Uma batida na porta. Uma presença que entra sem pedir licença. O luto, que antes era uma dor abstrata, está prestes a ganhar uma forma física. E olha, terrivelmente concreta. O corvo não é um simples pássaro, de jeito nenhum. Ele invade o quarto como se fosse um mensageiro de outro mundo, o símbolo definitivo da morte, a cor negra, aquele olhar penetrante e a sua única palavra, tudo isso vira um lembrete implacável daquilo que o narrador mais teme, a ideia de que a perda é para sempre. A partir daqui, o poema mergulha de cabeça na mente do narrador. O que acontece em seguida não é uma conversa com uma ave. É um diálogo dele com a sua própria dor, que ganhou forma. É a mente dele se partindo, ao vivo, bem na nossa frente, sobre o peso insuportável do luto. Desesperado, buscando qualquer alívio, qualquer sinal de que sua dor não é o fim de tudo, o narrador faz a sua primeira pergunta crucial ao corvo. Ele está procurando consolo, uma luzinha que seja na escuridão da alma dele. A resposta é um golpe. Uma única palavra, nunca mais. Simples, direta e absoluta. Ela ecoa não como uma resposta, mas como uma sentença de morte para qualquer fagulha de esperança que ainda restava. Mas ele insiste, quase como se ele estivesse procurando a tortura. A pergunta agora é muito mais pessoal. É o desejo mais profundo do coração dele. Será que vai haver um reencontro? Será que essa dor vai ter um fim algum dia? E de novo, a mesma resposta. Implacável. O que é fascinante aqui é a repetição. Cada nunca mais funciona como um reforço negativo, sabe? É mais um prego no caixão da sanidade dele. Ele está basicamente se torturando com a certeza da própria dor num ciclo que o empurra cada vez mais fundo no abismo. E aqui a gente chega na interpretação que redefine o poema inteiro. E se o corvo não for um ser de fora? E se ele for uma manifestação da própria mente do narrador? Uma projeção da dor mais profunda, dando voz àquela certeza sombria de que não há escapatória. A ave se torna a personificação do seu luto patológico. Agora vamos dar um passo para trás para entender a arquitetura dessa dor. Poe não apenas descreve o sofrimento, ele o transforma em arte. Ele usa os elementos do gótico para encontrar uma beleza meio sombria na própria melancolia. O poema inteiro vive nessas fronteiras, nesses limites. O poeta nos coloca exatamente ali, entre o mundo dos vivos e a sombra da morte, entre a lógica da razão e a espiral da loucura, entre a busca por esperança e a aceitação do desespero total. É nesse equilíbrio frágil que a genialidade da obra aparece. Para Poe e para o nosso narrador, a morte não é só trágica, ela é fascinante. Existe um mistério, uma beleza melancólica e, claro, um terror avassalador. Poe não foge desses sentimentos, pelo contrário, ele mergulha neles, mostrando que é possível encontrar uma estranha poesia até na escuridão mais profunda. E esse é o ponto fundamental. O grande feito de Poe em O Corvo é pegar uma experiência humana tão universal e dolorosa, perder alguém que amamos, e elevar isso a uma obra de arte que atravessa o tempo. Ele nos mostra que, mesmo na dor mais profunda, pode haver uma beleza sombria e uma verdade muito poderosa. E assim, a gente termina com essa reflexão. Se o corvo é a voz do próprio luto falando de dentro da nossa mente, o que isso nos diz sobre como cada um lida com a perda? Talvez aquela voz que insiste em dizer nunca mais venha de um lugar muito mais profundo e familiar do que a gente imagina.